Muito bem, dona Ellen, vamos lá. Fisiologia da visão. Bom, então aqui a gente, primeiro, antes de falar da fisiologia da visão, a gente vai ter que ver, antes de tudo, uma pequena anatomia do olho, tá? Então aqui pela frente a gente consegue ver o olho e de cara identificar algumas estruturas, como por exemplo, a íris, né, que é a parte que mais chama atenção em pessoas que têm olho mais verde, azul, mais ou menos, e é a região chamada de íris, olha só, essa coloridinha aqui, tá? A outra, que é a esclera, é essa parte toda brancona. A pupila, que não é necessariamente uma estrutura, mas é um furo, é um lugar oco, é que é por onde a luz vai entrar. E a pálpebra, tá? Aqui a gente tá vendo uma visão recortada do olho. Você tá vendo aqui essa protuberância, né? Faz essa barriguinha, é a córnea. Aqui dentro tem líquido, que é o humor aquoso, tá? Um líquido chamado humor aquoso. E aqui tem um cristalino. O cristalino é como se fosse uma lente. Ele que vai ajustar a luz quando a luz chegar e entrar pela pupila. Ele vai ajustar a luz para que ela incida exatamente na retina, tá? Não aqui, na retina, eu tô querendo dizer, tá bom? Beleza? Aqui você tá vendo uma foto, né? Quando a gente vai no médico, no oftalmologista, ele coloca lá um líquidozinho para dilatar a pupila. E aí depois você vai lá para uma máquina e a médica olha pro seu olho e ela consegue ver isso daqui, tá? Então aqui, essa rede de fios toda são vasos sanguíneos, certo? E o que interessa pra gente é essa estrutura aqui, ó, chamada de fóvea central. A fóvea central é a parte da retina que mais tem células receptoras, tá? Aliás, isso tudo aqui que você tá vendo é retina. Esse tecido meio alaranjado aqui. E tudo isso aqui tem células receptoras, mas a fóvea central é onde mais tem, certo? E aí, aqui voltando para essa imagem, a gente vai ter as células, né? Aqui, os receptores aqui. E todos eles vão emitir axônios. E esses axônios vão se ligar com outras células. Eu vou mostrar mais na frente. E aqui todos esses axônios vão sair do olho, fazendo o nervo óptico, beleza? Tá, aqui o que a gente tá vendo. Aqui a luz do vaso, ou seja, a parte mais externa do vaso, tá vendo um vaso sanguíneo passando aqui? É tipo isso. A parte mais externa é aqui. Atrás dessa camada, a gente vai ver todas as células que compõem a visão, né? Eu vou começar de trás para frente, vai fazer sentido, tá? Então a última camada é um epitélio formado por células epiteliais, chamadas de epitélio pigmentado. É composto de células pigmentadas. Essas células aqui, elas conseguem produzir melanina. E é por isso que elas são mais escurecidas assim, mais marronzinhas, porque a melanina ajuda elas a absorver melhor a luz, tá? E aqui logo ao lado dessas células pigmentadas, desse epitélio pigmentado, a gente vai ver os fotorreceptores, que são eles, os grandes, os maiorais, os incríveis, os receptores, que são responsáveis por pegar a energia e transformar ela em impulso nervoso. Aliás, em pegar a luz e transformar em impulso nervoso, né? São os cones e os bastonetes. Ah, por que cones e bastonetes? Tá vendo aqui, ó? Esse aqui parece um cone, esse aqui um bastãozinho, beleza? E aí, né, esse processo de transdução vai acontecer aqui, nessas células sensoriais, que vão se comunicar com esses neurônios aqui, que são células bipolares, que vão retransmitir o impulso para essas células aqui, que são células ganglionares. Daí essas células ganglionares ó, vão emitir axônios, e aí tudo isso aqui de axônio, eles vêm e entram assim, ó. Então você tá vendo isso aqui, ó. Eles veem os axônios e entram aqui. E aí forma um feixe bem grossão, que é o nervo óptico. Ele vai lá pra ir pro cérebro. Beleza? Então tá. Aqui, ó. Células epiteliais, aqui vem os fotorreceptores, aqui vem as células bipolares, as ganglionares. Aí elas emitem axônios, eles vêm, fazem essa curvinha pra trás. Isso aqui é tudo axônio, ó, a grossura. E vai lá em direção ao olho. Beleza? Lembra daquela imagem lá da retina que eu coloquei aqui, ó? Fóvea central, que eu falei que é o ponto que mais tem receptores. É o ponto que a luz tem que incidir. Ele tá representado aqui, ó. Ó, aqui você tá vendo a retina, né? E nesse ponto, que é a fóvea central, existe uma abertura, né? Lembra que eu falei pra você que, ó, por exemplo, as células, os fotorreceptores, eles estão aqui no fundo, né? Na frente deles tem uma camada de células bipolares e outra de células ganglionares. Eles estão bem lá no fundo. Na fóvea central, a gente tem meio que como se essas células aqui fizessem um espaço para a luz conseguir incidir diretamente sobre os fotorreceptores. Tá vendo?
Por isso que é o ponto, assim, o melhor ponto de captação de luz da imagem na gente. É a fóvea central, olha só. Nesse ponto de fóvea central, essas outras células meio que se afastam para a luz incidir diretamente em quem interessa, que são os fotorreceptores. E é dentro desses bichinhos que eles vão transformar a luz no impulso elétrico que vai ser transmitido por aqui pelo nervo óptico. Então, olha só a imagem mais ampliada deles aqui, ó. Aqui nessa foto anterior você tá vendo, né, as células epiteliais, pigmentadas, quer dizer, epiteliais pigmentadas. E aqui elas de novo, ó, as células pigmentadas e aqui os fotorreceptores. Essa foto aqui tá mais ampliada. Ó, aqui a célula pigmentada, como tá grandona, e aqui o fotorreceptor, né? Aqui são as partes do fotorreceptor. Então essa parte aqui de cima, que dá o nome a ele, né, cone e bastonete, é chamado de segmento externo. Essa parte aqui onde fica o núcleo e as outras organelas é o segmento interno. E essa parte aqui curtinha é o terminal sináptico, porque é onde eles vão fazer sinapse. Ah, vá, é mesmo? Entende? E aí o que vai acontecer? Aqui, nessa parte do segmento externo, se você aproximar bem aqui na imagem, ó, você vai ver um monte de dobradurazinhas. Essas dobraduras são dobraduras da própria membrana celular e essas dobraduras são chamados discos. Olha um deles aqui, ó. Quer dizer, um não, são três. E dentro desses discos, você tá vendo essas manchinhas aqui, ó. Cada manchinha dessa, ampliado aqui, você tá vendo. Isso aqui é membrana plasmática, né? Aqui pelos lados. E isso aqui no meio é o que importa. Isso aqui é uma molécula de rodopsina. Rodopsina é uma proteína de membrana, né? Porque está localizada na membrana. É uma proteína de membrana que vai ser sensível à luz. E é ela que vai fazer todo o trabalho imundo, todo o trabalho sujo por aqui. Então, olha só. Essa rodopsina aqui, a rodopsina, ela é composta por dois outros seres, entre aspas, sabe? Por duas outras proteínas. A opsina, que é essa grandona aqui que faz um monte de mola, ó. E o retinal, que é esse vermelho aqui. O retinal é um composto que é derivado da vitamina A. Por isso que, para melhorar a visão, né, vamos comer vitamina A, cenoura, Entende? Então a rodopsina, esse bichão grandão aqui, é formado pela opsina, que é essa maior, e pela retinal, que é esse pequenininho aqui. Beleza. Próxima imagem. Aqui você está vendo um bastonete, né? E aqui você tem uns discos ampliados, né? O que está acontecendo aqui? Como os bastonetes são células que são muito sensíveis à luz, significa que eles não gostam de luz, eles são muito sensíveis, sabe? Eles são muito, ai, não me toque. Então eles não funcionam com muita qualidade diante de muita luz. O contrário acontece com os cones, eles funcionam melhor com a luz. Já os bastonetes não. Eles funcionam melhor no escuro. Então, olha só, no escuro, o que é que está acontecendo lá dentro dos discos do bastonete? Aqui você está vendo a rodopsina, ó. Não dá para ver a opsina, mas esse vermelho aqui é o retinal. Lembra que eu mostrei aqui na imagem? Ó? Volta aí, meu filho. Aqui o retinal, né? Então aqui é a rodopsina e aqui você está vendo o retinal. E aí no escuro, o que é que está acontecendo aqui dentro desses discos? No escuro, que é quando o bastonete melhor funciona, essa rodopsina, ela tá inativa, certo? E quando ela tá inativa, aqui dentro do disco, dentro da célula, há uma alta concentração de GMPC. O que raios é GMPC? Falo agora. GMPC é uma sigla que significa guanosina. Eita de acho. Guanosina monofosfato cíclica. Olha aí, ó. Guanosina monofosfato cíclica. A guanosina monofosfato cíclica, que é o GMPC, é basicamente um correio. Ele é um sinalizador químico. Então ele vai meio que avisar algo a fazer alguma coisa, entende? Então, quando a rodopsina... No escuro, né? Vamos do começo. Os bastonetes são células que funcionam melhor no escuro. Então, no escuro, a rodopsina está inativa. Olha só, ela está aqui. A rodopsina está inativa. E o GMPC, que é a guanosina monofosfato cíclica, ela está alta dentro da célula. Ela está muito alta. E essa alta concentração do GMPC abre canais iônicos que são sensíveis a GMPC.
Então, se esses canais são sensíveis, significa que quando tem muito GMPC eles se abrem e quando tem pouco eles fecham. Então, essa alta concentração faz com que esses canais sensíveis a GMPC se abram. E aí, quem entra dentro da célula? Sódio e cálcio. E aí eles entram. E aí eles entram, o que é que vai acontecer? Uma despolarização. Essa despolarização vai provocar isso aqui, ó, liberação de neurotransmissor. A despolarização provoca um potencial de ação e tal. E aí, ó, potencial de ação faz com que os neurotransmissores sejam liberados. E aí pronto, o sinal elétrico é gerado. Beleza. Agora, numa situação de luz, olha só, a luz chegando aqui. Lembra que os bastonetes eles não funcionam muito bem diante de luz, certo? Então, quando a luz, essa luz aqui, ela incide sobre a rodopsina e ela ativa a rodopsina. Mais precisamente, o retinal. A luz, quando ela chega, ela faz o retinal sofrer uma alteração. A molécula dele, basicamente, ela muda. É como se ela mudasse de formato. Não que isso seja conveniente, mas o nome desse processo químico é isomerização. Mas enfim, só basta saber que quando a luz incide sobre a rodopsina, o retinal ele sofre uma mudança no formato dele. E quando ele sofre essa mudança no formato dele, ele não consegue se ligar mais, eita de acho, ele não consegue se ligar mais à opsina da rodopsina, tá entendendo? E aí, como a luz fez ele sofrer essa alteração conformacional, o retinal sofre essa alteração, essa isomerização, e como ele não se liga mais à opsina, ele sai, ele vai embora. Ele vai embora pra cá pra cima, pro epitélio pigmentado. Olha só, o epitélio pigmentado não tá logo aqui em cima? Então o retinal, depois que ele é ativado, ele sai da rodopsina e vem pra cá, certo? E aí beleza, o que vai acontecer? O retinal veio pra cá, a opsina agora ela foi ativada, um procedimento chamado de descoramento, ela foi descorada. E aí, como ela está ativada, ela avisa a uma proteína de membrana, né? Não que isso seja conveniente a adenilciclase. E essa proteína de membrana aqui, ela induz a diminuição de GMPC aqui dentro. E aí o GMPC diminui e esse canal que era sensível a GMPC, ele se fecha. E aí cálcio e sódio não entram mais, olha só. Eles fazem uma curvinha e não entram. Só que essa célula tem canais de potássio que estão sempre abertos, faça chuva ou faça sol. Então, como não tem mais cargas positivas entrando, tem sempre positiva saindo. Então a célula vai ficar hiperpolarizada, ela vai ficar muito negativa. E aí quando ela fica muito negativa, olha só, a liberação de neurotransmissor diminui. Tá vendo que aqui tem poucos e aqui tem muito? Por quê? Aqui não tem luz e aqui tem, viu? Por isso que os bastonetes eles funcionam melhor no escuro. Aqui, diante da luz, ele libera pouco impulso nervoso, pouco neurotransmissor que vai, né, enviar o estímulo elétrico. Mas, diante da luz, não. Daí o que acontece? Durante a fase de recuperação, lembra do retinal? O retinal não foi lá para o epitélio pigmentado? Lá no epitélio pigmentado, que é aqui em cima, o retinal se destransforma, né? Ele volta ao estado normal dele, olha como ele estava, a alteração que ele sofreu, e aqui como ele ficou depois, ó, como ele estava normal. Quer dizer, ele estava alterado, né? Por causa da incidência da luz, só que aqui quando o estímulo luminoso acabou, o retinal que estava lá no epitélio pigmentado, ele volta a ficar normal. O epitélio pigmentado tem o poder de fazer isso. E aí o retinal consegue se ligar de novo à rodopsina. E aí o ciclo recomeça. E felicidade, deixa o like no vídeo, tamo junto, é nóis. Se bater 500 likes, eu vou vender arte na praia.